falando, estava pregando ontem, chegamos em casa quase meia-noite. E enquanto eu estava ali organizando para chegar até aqui nessa manhã, o Senhor falou no meu coração milagres. E enquanto eu estava ali fazendo algo, veio essa palavra no meu coração: Sunamita e o seu filho. Capítulo 4 do livro de 2 Reis, versículo 8 e o 9 e o 10, que diz assim: Sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-nos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali vamos pôr uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali, ele se retirará. Apenas esses versículos. Fecha os teus olhos e ora comigo em nome de Jesus. Maravilhoso Pai, justo e eterno Deus, eu te glorifico, Senhor, te exalto na manhã deste dia, por esta tão grande oportunidade, em poder estar de volta na minha terra, na minha casa, na minha igreja, na nossa casa. Obrigado, Senhor, pelos privilégios que tu tens nos concedido. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Fala conosco através da tua palavra, porque tu sabes a necessidade de cada um. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou apenas trazer uma reflexão. Logo em seguida, minhas companheiras também irão pregar e ministrar. E temos também um agradecimento muito forte, né? E ela pediu para mim não lhe dar oportunidade, mas eu vou lhe dar, Sheila, a oportunidade. Nem que seja para dizer uma frase. Então, você vai se preparando e eu vou trazer uma reflexão da parte do Senhor. E nós estamos muito felizes porque a irmã Sheila e o irmão José estão aqui para agradecer o seu milagre. E é Deus quem faz. É Deus quem faz, irmão. Meu Deus. Para completar a minha alegria, quando eu fui chegando, né, aqui próximo, ali estavam eles vindo para fazer o seu agradecimento. E logo, daqui a pouco, a Sheila e o José vai agradecer. Amém? A palavra do Senhor, a qual nós acabamos de ler, é uma palavra que nos traz assim um despertamento muito grande. Sabemos que Eliseu, o profeta Eliseu, ele foi sucessor de Elias. E nós vemos que dentro da palavra do Senhor, milagres extraordinários aconteceram através dos homens de Deus. Sabemos também que enquanto esses homens de Deus faziam a obra do Senhor, falavam com sinceridade, Sandra, falavam com ousadia. E era muito lindo a forma que Deus era na vida deles. Porque enquanto eles abriam a sua boca, Deus assinava. Como é lindo alguém ter crédito com o dono dos céus. Olha, irmãos, nós temos observado nos últimos dias que tudo é passageiro. O que vale posição, cargo, dinheiro, fama, se não tivermos a presença do Senhor na nossa vida. A presença do Senhor nos faz subir, nos eleva, nos faz crescer. E nós entendemos perfeitamente que o crescer para o crente também é o diminuir. Enquanto o Senhor nos eleva, nós precisamos continuar sendo humilde. Nós precisamos continuar sendo o mesmo, porém melhorado com a presença e com a unção de Deus. Hoje eu ouvi uma frase que dizia assim, eu li uma frase que dizia assim: Deus não derrama do seu azeite em vão. Deus não desperdiça azeite. E essa frase ficou na minha mente. E eu disse, é verdade.
todo aquele que Deus mandou ou que foi derramado o azeite em sua cabeça, é porque ele tinha algo sobrenatural para fazer na vida dele, na vida dela. Então entenda uma coisa, você que está pedindo algo ao Senhor, eu vou te fazer uma pergunta bem clara e bem objetiva. Você pede coisas pequenas e aparentemente coisas que podem ser conseguidas de alguma forma. Mas eu vou te perguntar, você está pronto para viver o extraordinário de Deus? Não, irmã Jana, eu não estou pronto. Então precisamos estar. E só vamos estar pronto se quando nós abrirmos a nossa boca e nós sentirmos que verdadeiramente é o Espírito Santo que fala através de nós. E nós vemos que os profetas, como o profeta Eliseu, ele era alguém simples. A Bíblia nos diz que os profetas, a história nos diz que os profetas, eles se vestiam de pele de animais, calçavam-se com chinelos de couro. Tinha também um cinto na sua cintura, ou um bordão amarrado na sua cintura, para que as suas vestes ficassem presas. E o seu semblante era sempre queimado do sol. Era um homem simples e de poucas palavras. Porém, quando abriam a sua boca, tudo quanto saía da sua boca, Deus fazia acontecer. E por que Deus fazia acontecer? Porque Deus era com eles. Quer fazer a diferença? Convide o Espírito Santo para estar no seu dia a dia. Não importa a sua possibilidade ou a sua condição financeira. O importante é que Deus, Ele é na sua vida. E nós vemos que dentro do capítulo 4, nós vemos que ali existia um profeta, uma mulher e um menino. Quem tem a companhia do Espírito Santo de Deus não precisa de mais nada. E a Bíblia fala sobre a sunamita. E nós vemos que sunamita não era o seu nome. Sunamita era conhecida como a mulher de Sunem. Sunamita morava em Sunem, um lugar pequeno, uma cidade pequena. Mas a história também nos diz que Sunamita morava num lugar muito bom, muito agradável. Porque da casa de Sunamita dava para ver o Monte Carmelo, o lugar onde os profetas subiam para ali estarem. Nós vemos também que de onde Sunamita morava, dava também para avistar o Monte Gilboa. O Monte Gilboa foi o monte onde Saul e o seu filho Jonatas foram mortos. E nós encontramos também que ali quando Davi, ele viu, encontrou, percebeu que Saul e Jonatas estavam mortos. Davi naquele dia, ele amaldiçoou aquela terra, ele amaldiçoou aquele monte. E ele disse, nunca mais nasça vegetação em ti. E até nos dias de hoje, aquele monte não existe plantações. Por quê? Por causa de uma palavra que saiu da boca de alguém que tinha direção de Deus, que tinha intimidade com o dono dos céus. E é tão lindo, irmãos, porque Sunamita, a mulher de Sunem, ela tinha uma vida aparentemente tranquila. Ela vivia silenciosamente. Todos que olhavam para a Sunamita, parece ou percebia-se que Sunamita era uma mulher plena. Por quê? Porque era casada com um homem rico. Era casada com um fazendeiro, com donos de muitas terras, de muitas plantações. E é tão interessante porque Deus, Ele coloca pessoas na nossa vida. Ele traz à existência aquilo que não existe também para nos abençoar. E é interessante porque sempre que o profeta Eliseu, ele passava justamente pela porta de Sunamita, ou à frente da sua casa. Tanto quando ele voltava para o Carmelo, quando ele vinha também do Carmelo. E Sunamita ficava ali observando. Porque observar, irmãos, é uma qualidade. Alguém ser observador é uma qualidade. E o que não é qualidade? Ser fuxiqueiro, ser contendeiro, ser entregador.
é observar a vida dos outros, ser um apontador. Isso aí não vem da parte do Senhor. Mas você ser observador é uma qualidade, é uma virtude. Nós não podemos olhar para a vida dos outros e apontar de acordo com aquilo que passa na nossa mente. Pois a nossa mente, até a nossa mente, precisa ser santificada. A nossa mente precisa ser santa, precisa ser diferente. Porque se nós somos homens e mulheres de Deus, nós temos que ter a noção que nós somos diferentes. E quem é diferente, anda diferente, fala diferente, se veste diferente, se comporta diferente. Por quê? Porque tem a presença do Espírito Santo. Então, Sunamita tinha essa virtude, era uma mulher observadora. E tanto é que o homem de Deus sempre passava por ali. E ela observava, ela via no seu andar, no seu olhar, no seu comportamento, na sua maneira de falar. Ela identificava Eliseu como santo homem de Deus. E chegou um dia que Sunamita, ela chega, se dirige ao seu marido, ao seu esposo e diz assim: meu esposo, meu marido, eu tenho prestado atenção no homem de Deus, no profeta, e eu vejo que este homem que passa sempre por nós é verdadeiramente um homem de Deus, ou um santo homem de Deus. E eu tive uma ideia, e eu fico imaginando ali o diálogo, irmã Sheila, dela com seu esposo. Qual foi, minha filha, a ideia que você teve? Ela disse: vamos fazer aqui ao lado da nossa casa uma obra de pedreiro, uma construção. Vamos fazer assim um quarto à parte. Vamos fazer um quarto à parte, uma obra de pedreiro. E vamos levantar ali um quarto. E dentro daquele quarto, nós vamos colocar tudo quanto o homem de Deus precisa. E quando ele estiver passando, e eu fico imaginando, Sandra, aquele diálogo, e ela dizendo assim: eu noto que ele está cansado. Eu noto que ele precisa descansar para poder seguir viagem. E nós vamos colocar dentro daquele quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, tudo quanto ele precisa. Para que quando ele vier até nós, ele se retire lá, fique lá no quarto, descansa, come, senta. E quando ele quiser seguir viagem, ele segue. E é lindo porque aquele marido, ele ouvia aquela mulher. E ele concorda. Sunamita, naquele dia, ela estava investindo o que ela tinha. Tem pessoas que têm conselhos para dar, então investe em palavras. Tem pessoas que têm água fria para dar a alguém. E tem pessoas que têm uma condição financeira melhor para investir na obra, no reino, na vida de alguém, da forma que Deus colocar no seu coração. E foi exatamente o que Sunamita fez. Ela investiu o que ela tinha. E o que ela tinha, irmã Jeane? Ela tinha um marido que era seu companheiro, seu amigo. E ela tinha dinheiro. Ela tinha uma posição social muito alta. E é muito interessante porque quando nós vamos ler alguma coisa dentro das Escrituras, nós vamos perceber que Sunamita, ela vivia no meio do seu povo. Ela vivia uma vida plena, porém dentro dela lhe faltava alguma coisa. Porque aquelas mulheres naquela época eram tidas como rejeitadas por Deus. E ela tinha tudo para ser uma mulher amargurada. E eu fico olhando assim às vezes para a vida de alguém que tem tudo, e você passa a ouvir alguém, e aquela pessoa não é grata a Deus por nada daquilo que ela tem. Ela tem tanto e não consegue ser feliz. Como é que alguém tem tanto e não consegue ser feliz? Não consegue ter paz dentro do seu coração, na sua alma. Eu fico imaginando como é que alguém tem posição, tem fama, tem nome, mas não consegue a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em Jesus. Quem tem a presença de Jesus no seu coração, ainda que venha lhe faltar alguma coisa, ainda que a promissória chegue para pagar e ela não tenha, ela consegue sentir paz, ela consegue sentir equilíbrio.
E dentro dela, ela sabe que de uma maneira ou de outra, de um momento para o outro, Deus vai mandar, Deus vai agir, Deus vai suprir, Deus vai selecionar e vai lhe presentear. O que é que você está desejando nesta manhã? Deus, Ele tem para lhe dar. Qual é o presente que você está desejoso nesta manhã? Deus, Ele tem para lhe dar. E Deus, Ele faz além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos. E a Bíblia nos diz claramente que ela constrói aquele quarto, ergue aquele quarto e coloca tudo quanto ele iria precisar. E é interessante porque lá no versículo 11 diz que sucedeu um dia que Eliseu veio, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. E eu fico imaginando, depois que comeu o pão, vai para o quarto. Chega lá no quarto, se deita para descansar. Glória a Deus. Eu lembro que uma vez o pastor Zeneco disse assim, nosso presidente, né? Que partiu para a glória. Ele disse assim, um pregador, para ele fluir, quando ele chega de viagem, ele só precisa de duas coisas: de silêncio e de uma cama para dormir. Se ele conseguir dormir, não se preocupe, ele vai fluir. Se a sua mente estiver descansada, ele vai fluir. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz assim, que ele se retira para aquele quarto, ele se deitou ali. E na medida que ele se deitou, irmãos, eu fico imaginando o seu pensamento. Naquele momento ele chama e fala com Geazi, o seu moço, e diz assim, vai chamar a sunamita. Vai chamar a sunamita. E ele a chama. Sunamita se chega à porta do quarto. E ele diz assim, eis que tu tens nos tratado com tanto cuidado, com tanto zelo, com tanto carinho. O que é que eu posso fazer por você? Tu tem cuidado tão bem de nós. Tu tem cuidado tão bem de mim. O que é que eu posso fazer por você? Haveria alguma coisa que eu possa falar contigo ao rei, por ti, ou ao chefe do exército? Olhe só, Eliseu era profeta, era homem de Deus, porém ele tinha amizades elevadas, porque ele disse, tem alguma coisa que você queira, que eu possa falar com o rei, que eu possa conseguir para você? Tem alguma coisa que eu possa falar com o comandante, do chefe do exército? Tem algum favor que eu possa lhe conceder? E naquele momento, Sunamita olha para ele e diz assim, homem de Deus, não se preocupe. Eu habito no meio do meu povo. Eu não tenho necessidade de nada. Sunamita estava dizendo, tudo quanto o dinheiro pode comprar, pagar, eu tenho. Porque existe algo dentro de nós que o dinheiro não compra, que a posição não compra. E só quem pode fazer é o Senhor. Só quem pode dar é o Senhor. E é por isso que muitas das vezes nós ficamos em silêncio, porque nem todo mundo precisa saber da nossa história. Nem todo mundo precisa saber da sua vida. Aprenda a ter segredos com Deus. Porque Deus, Ele se revela, Deus mostra. Você não precisa sair por aí dizendo o que você quer. Não, você só precisa contar para o dono dos céus. Sabe por quê? Porque quando nós contamos para o dono dos céus, o dono dos céus diz, eu vou preparar e vou lhe dar. Eu vou preparar e vou suprir. Eu vou preparar e vou fazer. Pronto. Aí Deus usa quem tem para abençoar a quem não tem. Porque até aquele que não tem, mas tem a presença de Deus, sabe o que acontece? Alguém olha para nós e diz assim, você não precisa de nada. Mas não se preocupe não, que Deus mandou eu lhe dar, Deus mandou eu fazer por você. Aí você só ri da glória e diz, eu sei, Senhor, que enquanto eu estiver dando glória, Tu vais suprir todas as minhas necessidades. Existe um segredo na vida daquele que aprende a adorar e dar glória a Deus.
Porque enquanto nós estamos dando glória, o Senhor está suprindo as nossas necessidades. Só que o homem de Deus olha para ela, aleluia, e ele quer abençoá-la de todo jeito. Não, eu preciso abençoá-la. Tudo isso que ela fez por mim, por nós, eu preciso abençoá-la. E ela diz: não, meu Senhor, não preciso de nada. Mas mesmo assim, ele fica ali no quarto e fica pensando o que pode fazer. E ele disse assim: olha, o que é que eu posso fazer por ela? E Geazi naquele momento disse: olha, homem de Deus, profeta, eu tenho prestado atenção, eu tenho visto que sunamita tem uma coisa que ela não possui. E ela deseja. Nós notamos quando olhamos para ela que ela tem desejo de ter e ela não tem. Sunamita não tem filhos e o seu esposo já é velho. Pronto. Fala a necessidade de sunamita e fala também que o esposo dela já era velho, já era de idade avançada. Aí o homem de Deus olha e diz assim: chama ela até aqui, traz ela até aqui. É incrível, irmãos, porque a casa era de sunamita, o quarto era de sunamita, porque foi ela quem construiu. Só que ela chega, ó, e fica na porta. A Bíblia diz: ela chegou-se à porta do quarto e ficou em pé na porta do quarto, do lado de fora. Entenda uma coisa: não invada a privacidade de ninguém. Quem é você para invadir a privacidade de alguém? Ah, mas sou eu que dei. Problema seu. Não invada aquilo que Deus já colocou limite para você. Não toque naquilo que Deus já determinou. Não avance naquilo que Deus já te falou. Não toque, é somente até aqui. Sunamita chega na porta do quarto, ó. Ela não chega entrando, não, a casa é minha. Não, irmãos. Foi você que deu o quarto. Foi você que deu a cadeira. Foi você que deu a cama. Problema seu. Entenda que tem um limite e fique na porta. Enquanto ele estiver dentro, o quarto é dele. Enquanto ele estiver lá dentro, o quarto é dele. Não importa o quanto você investiu, é dele. Aceite o freio do Espírito Santo na sua vida. Porque se você não parar, Deus vai te parar. Decaubia navassúbria. Redegue astereminava sóbria. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ela chega, fica na porta. Eita glória. E diz para ela: a este tempo determinado, tu terás um filho, dentro do tempo e dos costumes das mulheres. Sabe o que é que Sunamita diz? Sunamita olha para ele e diz assim: homem de Deus, não enganes a tua serva. Porque tem coisa, irmã Sheila, que a gente olha e diz: isso é impossível acontecer. Será se é você, Maria, que quer me agradar? Ou será se é Deus que está tentando me agradar? Sunamita olha para ele, eita Deus, e diz, sabe como é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que ela olha para o homem de Deus e diz assim: não mintas. Está na Bíblia, está aqui, ó. Versículo 16. Ela olha para o profeta, olha só, irmãos, para o homem de Deus, que ela disse o quê? Que ele era um santo homem de Deus. Mas de repente, quando ele abre a boca para lhe abençoar, ela olha para o profeta e diz: homem de Deus, não mintas para a tua serva. E eu entendo essa palavra, ela dizendo assim: eu tenho cuidado de você tão direitinho.
Não venha enganar os meus sentimentos. Não venha colocar esperança em algo que eu sei que eu não posso, que eu sei que eu não tenho. Homem de Deus, não tente me enganar, me iludir. Ora, o profeta Jeremias disse isso para Deus, irmãos. Deus, tu me iludisse, iludido eu fiquei. Eita glória. Deus, tu me iludisse. Ele estava dizendo, tu me chamaste para ser profeta, mas eu não sabia que eu ia sofrer tanto. Imagine para um profeta. Jeremias dizia assim, ó, eu quero parar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais profetizar, eu não quero mais falar para esse povo ruim. Mas tem uma coisa, quando eu quero fechar a minha boca, o meu coração começa a se aquecer e as palavras fluem, mesmo quando eu não quero falar. Agora imagina a sunamita, olhando para Eliseu e dizendo assim, não mintas, não me engane, eu sei que eu não tenho condições de ter. Mas sabe o que eu quero profetizar na sua vida nesta manhã? Que aquilo que você não tem condições de ter, Deus tem para lhe dar. Entenda uma coisa, que não vem do homem, vem de Deus. Não é porque o homem quer, é porque Deus quer, que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Não é porque você é bonitinho, magrinho, arrumadinho. Não, é porque Deus quer fazer. E quando Ele quer fazer, não importa se nós somos magro, gordo, preto, branco. Não, para Ele nós somos servos. Nós somos vasos escolhidos por Deus. Oh, aleluia. E naquele momento a Bíblia diz assim, no tempo determinado, sunamita engravidou e teve um menino. E eu já vou partindo para concluir. Glória a Deus. O tempo passa, o menino cresce. Pensa a alegria dentro de casa, o menino correndo de um lado para o outro. Ei, herdeiro da fazenda, herdeiro do fazendeiro. As terras não iam ficar perdidas, as terras não seriam esquecidas, nem dado para outras pessoas. Agora tinha um herdeiro dentro de casa. Agora tinha um menino correndo dentro de casa, trazendo alegria. Eita, olha, irmão, é tão bom menino correndo dentro de casa, que pense a falta que eu estava, pense o que eu estava sentindo quando eu estava longe, somente de ver meus netos, não é porque agora é os netos, porque está tudo grande mesmo. Que no dia que eu cheguei cansada, tonta, eu liguei para todos os meus filhos, eu digo, eu quero meus netos tudinho aqui. Eu quero vocês tudinho aqui, dentro de casa. Não, manhã, vamos sair, vamos para churrascar, vamos para... Eu quero todo mundo aqui dentro de casa. Eu só tenho força para fazer uma sopa e eu vou fazer. Estava com o corpo tremendo, muito cansada, 24 horas sem dormir. E eu disse, mais uma sopa eu faço. Aí botei as panelas no fogo. Eu disse, eu quero meus filhos, eu quero meu genro, eu quero minhas novras, eu quero a minha Alice, eu quero tudinho aqui. Eita glória, aleluia. Aí fiz a sopa, arrumei a mesa bem bonita. Aí chegou-me, mas chegaram com força. Vabei. Aí o Vanderlei dizia, minha filha, está tudo assim, deixa. Eu estava sentindo falta disso aí. Eu estava sentindo falta desses meninos bagunçar a minha vida, a minha casa. Eu estava sentindo falta desses gritos aí. Aí um corria, o outro estava empurrando o outro dava um tapa no outro. Eu disse, eu estava sentindo falta exatamente disso. Estava calmo demais a minha vida. Eu estava sentindo falta disso aí, desses gritos. Eu estava sentindo falta desses empurrões que um está dando no outro. Eu estava sentindo falta disso. O Vanderlei começou a sorrir e começou a chorar, o bichinho. Aleluia, glória a Deus. Eu disse, não, aí ficaram até mais de meia-noite, irmão. Aí quando eles foram embora, eu deitei no sofá. Eu disse, obrigado, Senhor, pela família que tu me desse. Obrigado, Senhor. Entenda uma coisa. Você pode estar em qualquer parte do mundo, no melhor hotel, mas o melhor lugar continua sendo a nossa casa. A nossa família. Pode te servir o que quiserem servir. A melhor comida vai ser aquela que você senta na mesa e come com os teus filhos.
que você sente paz, você sente comunhão, você sente alegria. Eita glória! Naquele momento, irmãos, era momento de alegria, sabe? A ponto do menino crescer e o pai levar ele para as terras, para a fazenda. Levou. Aí de repente, o sol esquenta demais, ele pega uma assolação, a cabeça começa a doer. E ele começa a chorar. E a Bíblia diz que ele começa a chorar dizendo assim: ai minha cabeça, minha cabeça dói. Sabe o que o pai faz? Pega o menino, leva para a mãe. A mãe sabe como resolver. A mãe sabe como vai dar carinho. A mãe sabe o que é que vai dar para ele. Pega o menino e leva, entrega ele lá à mãe dele. Aí a Bíblia diz que quando a mãe pega o menino, ela fica com o menino até o meio-dia. E a Bíblia é tão linda quando diz assim: ela fica com o menino sobre os seus joelhos. O menino pode escapar da nossa mão. Tem hora que eu olho assim, escapou. O menino pode escapar dos seus olhos. O menino pode escapar do seu controle. Mas deixa eu te dizer, o menino jamais vai escapar das suas orações. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você pode estar hoje dizendo: Deus, o meu filho liberta, salva, transforma, cura. A oração está alcançando a vida do menino, a vida da menina. E Deus tem proteção na vida daqueles que Ele já escolheu, daquele que Ele já separou. Senhor, a porta se fechou, mas Deus vai abrir através da tua oração. Deus vai marcar encontro e a vida do teu filho vai ser transformada, vai ser mudada. Deus vai libertar das drogas, vai libertar do vício. Deus vai trazer bênção, vai trazer cura na vida desse menino. Irmã Jeana, o menino não me obedece mais. Não tem problema. Dobra o teu joelho, coloca o menino debaixo dos teus joelhos, que a tua oração vai alcançar o menino. A enfermidade parece que é incurável. A oração vai alcançar a vida deste menino. E Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. O menino morreu. Ela pega o menino. Com certeza o melhor quarto da casa. Se nós formos olhar para nós, o melhor quarto da casa era o do menino. Porque se nós, que não temos tanto, a gente faz o possível para colocar tudo de melhor lá dentro do quarto do menino, imagina quem tem. E só o menino, o herdeiro de tudo. Os sonhos realizados na vida daquele menino. De repente o menino morre. Eu fico impactada, irmãos, com o equilíbrio dessa mulher. Ela pega o menino, tira dos seus joelhos, vai para onde? Para o quarto do profeta. Porque quarto de profeta tem unção na cama, na cadeira, na mesa. Porque aonde ele senta, mesmo ele sendo humano, ele continua sendo homem de Deus. Na mesa que ele senta, ele continua sendo humano, mas ele continua sendo homem de Deus. Na cama que ele deita, ele continua sendo humano, mas continua sendo homem de Deus. Ele tem a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo traz freio na nossa vida. Aquilo que nós queremos falar, o Espírito Santo trava. Não é assim, você é diferente. Você é minha, você é meu. Você não é para fazer assim, não é para você agir assim. Ela pega o menino, ó, deita sobre a cama do profeta. O quartinho. Vai lá no quartinho e coloca, fecha a porta. Vai ao encontro do seu marido e diz assim: eu quero um servo. Eu quero um animal, um jumento. Para onde é que você vai, minha filha? Eu vou até onde está o homem de Deus. Ele olha para ela, nem pergunta pelo menino. Ele olha para ela e diz assim: mas não é sábado, não é lua nova, porque tinha dias marcados para ir ter como profeta. Nem é sábado, nem é lua nova. Você vai fazer o que lá no monte? Quilômetros, irmãos.
E ele disse: está tudo bem. Ela disse: oh, meu amor, não se preocupe, está tudo bem. Mulher equilibrada, cheia da presença de Deus. Ele dá o servo, chama um servo, e ela diz assim para o servo: arruma, prepara aí o jumento, porque nós vamos lá até o monte. Agora tem uma coisa: não pare se eu não mandar você parar. E é incrível, irmãos, porque uma mulher rica, ela não andava a pé, ela andava sobre o jumento. Olha só. E o servo era para vir atrás do jumento, tangendo o jumento. Vamos, bora, anda, corre. Por isso que ela diz: não pare, vai ativando aí, mandando o jumento andar, porque eu preciso chegar lá. E de longe, o profeta avista a sunamita. E ele diz: sunamita está vindo aqui. Corre lá, Geazi. Vai ter com ela, ver se aconteceu alguma coisa. Pergunta a ela se está tudo bem. Mais uma vez alguém chega para ela e diz assim: bom dia, boa tarde, boa noite. Está tudo bem contigo, sunamita? Está tudo bem. Vai bem com teu marido, sunamita? Está tudo bem. E o menino está bem? Está tudo bem. Eita glória. Só que quando ela chega diante do profeta, aí a Bíblia diz que ela se lança e se agarra aos pés dele. E ela lança na cara dele e diz assim: homem de Deus, eu te pedi algum filho? Eu te pedi alguma bênção? Irmãos, isso vem tudo assim, quando a gente está pregando. Eu fico imaginando, se fosse eu tinha dito assim, ó. Se fosse eu, viu? Está na Bíblia não. Era melhor eu nunca ter tido. Era melhor que eu nunca tivesse experimentado o sabor de ser mãe, dessa vitória, do que agora eu ter e perdê-lo. Eu não te pedi nada. Tudo que eu fiz para você, eu fiz com todo o meu coração, eu fiz com amor. Se era para tirar, não tivesse me dado. Pelo menos eu teria falado tudo isso. Aí Geazi vai tentar tirar a sunamita dos pés do homem de Deus. Aí Eliseu diz: não toque nela. O seu coração está amargurado. O seu coração está angustiado. E Deus não me revelou. Tem coisas que Deus não revela. Tem coisas que Deus não mostra. Mas é necessário você passar. É necessário você passar. Aí alguém chega para a gente e diz: Deus não falou com você não? Não. Mas você ora tanto e Deus não lhe mostrou isso? Não, Deus não mostrou. Mas diga alguma coisa se Deus falou. Não, Deus não falou. E tem pessoas que querem nos pegar, querem nos colocar do canto e dizer assim: fale se Deus falou alguma coisa. Não, Deus não falou. Irmãos, pare de inventar conversa. Pare de inventar história. Profecias falsas. Dizendo que Deus falou sem Deus ter falado. Criando situações, colocando alguém em situações. Se Deus não falou, não falou. Agora, se Deus falou, entregue tudo que Ele mandou. Mas se Deus não falou, não se atreva a passar na frente. Oh, aleluia. Naquele momento, Eliseu chama Geazi e diz assim: toma o meu bordão, vai lá, coloca sobre o rosto do menino e espera lá, vê se o milagre acontece. Vê se o menino se desperta. Veja que até o bordão tinha unção. A unção não está só na sua fala. A unção está sobre a sua vida. A unção não está somente sobre as suas mãos. A unção está sobre você, sobre o seu corpo. Não perca o melhor de Deus por coisas passageiras. Ele vai. Só que ele diz: acompanha ela. Volta com ela. A sunamita olha para o profeta Miriam, irmã Miriam, e diz assim: eu só saio daqui com você. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, que eu não vou te deixar. Eu não saio daqui sem você. Ei, você quer um milagre? Segure a bênção que Deus te deu.
Você sabe onde é a porta do milagre? Então não sai da porta do milagre. Você sabe como é que você precisa estar para o milagre acontecer? Permanece na brecha, permanece na posição que é Deus quem está fazendo este milagre. Naquele momento, Sunamita, eita glória a Deus, volta com o profeta. E já para nós concluirmos, quando chega lá, Eliseu entra sozinho no quarto. Deixa ela fora. Deixa Geazi fora. E ele entra no quarto. E a Bíblia diz claramente que ele entra no quarto. Ele ora. Ele suplica. E nada acontece. O menino estava morto sobre a cama. O menino estava morto sobre aquela cama. Mas ele entra. Ele fecha a porta e fica lá dentro com o menino. E a Bíblia diz que ele sobe em cima do menino. Parece coisa de louco. Porque tem coisas que Deus nos impulsiona a fazer, que parece loucura, e nem todos vão acreditar no que Deus mandou você fazer. Mas naquele momento, veja que o corpo do profeta tinha unção, tinha poder. Ele sobe em cima do menino. E é incrível como ele se arruma. Era um menino. Mas a Bíblia diz que ele colocou boca com boca, pé com pé, mão com mão. E ele deita e se posiciona sobre o menino, esperando a carne do menino aquecer. Ele passa um tempo e se levanta. E nada acontece. Aí sabe o que é que ele faz? Ele passeia. Ele anda ao redor do menino. E com certeza, na medida que ele vai andando e arrodeando, andando por volta do menino, ele está ali conversando com Deus. Ele está ali orando. E ele volta a subir novamente sobre o menino. E a Bíblia diz que ele se estendeu sobre ele. E o menino começou a aquecer. E o menino espirrou. Deu um espirro. Aleluia. Sabe quando é que o milagre acontece? Quando as coisas começam a ficar tudo na posição certa. Tem situações que Deus permite na nossa vida para as coisas começarem a mudar de posição. Aí Deus vai mexendo dentro de nós, dentro do nosso interior, dentro do nosso psicológico, nas nossas atitudes. É aquele negócio, Deus vai começando a nos quebrar. Nas nossas fragilidades, nos nossos sentimentos, Deus vai começando a bater, olha, quebrando. Aí quando as coisas estão tudo no devido lugar, do jeito que Deus quer, o milagre acontece. Tem milagres acontecendo. Tem milagres acontecendo. E o milagre só vai acontecer quando tudo estiver no lugar certo, na posição certa. Você sabe o que você prometeu para o Senhor? Você sabe qual foi o voto que você fez ao Senhor? Então cumpra aquilo que você prometeu a Deus. Aí é lindo porque o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. O número da perfeição. 7 vezes o menino espirra. Pá. Aí abriu os olhos, tornou. Aí Eliseu se levanta, pega o menino pela mão, desce do quarto, chega lá onde está a Sunamita e diz: está aí o teu filho. E eu lhe pergunto nessa manhã: haveria alguma coisa demasiadamente impossível para o nosso Deus? O que está impossível aos teus olhos é possível para Deus. Você está pedindo apenas o ordinário, o normal. Senhor, coloca a minha casa em ordem. Me ajuda, Senhor. Eu preciso ver a minha casa em ordem. Eu preciso ver o meu filho assim. Eu preciso ver o meu esposo assim. Você está pedindo ao Senhor o que é ordinário, o que está em ordem natural. Só que o Senhor diz: através da tua oração, você vai viver o extraordinário.
através do seu pedido, você vai viver o que eu tenho preparado para você, o que eu tenho preparado para a sua vida. Então descansa em nome de Jesus. Toma posse do milagre de Deus, porque o que Deus tem preparado para nós é coisa grande, é coisa linda. E eu peço que a igreja se coloque de pé e vamos fazer uma oração. E nessa oração nós vamos orar por causas impossíveis. E logo após, a Udo Adril vai louvar ao Senhor com 2 louvores. E logo em seguida, nossa irmã Sheila vai agradecer. Em nome de Jesus. Entenda que o extraordinário quem faz é Deus. Que aquele milagre impossível quem faz é o Senhor. E estamos nessa manhã, e é uma manhã propícia para o milagre de Deus acontecer. Para o extraordinário de Deus acontecer. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Aqui na nossa igreja. E aí onde você se encontra. Eu sei que tem muitos internautas que estão adorando a Deus conosco. Muitos irmãos que estão adorando a Deus conosco. E eu ministro sobre a tua vida no nome de Jesus. Recebe o milagre nessa manhã. Recebe nessa manhã um milagre da parte do Senhor sobre a tua vida. Parece que nada mais vai acontecer, mas o Senhor está tão somente te provando, porque Ele está trazendo, está criando uma situação. Ele é Deus, Ele pode libertar aquele homem, Ele pode libertar aquele filho, Ele pode dar um basta nessa situação. Tão somente se alegre no Senhor e entenda que quem está fazendo é o Senhor. Quem está colocando tudo no devido lugar é o Senhor. E o Senhor, Ele tem tudo quanto você precisa. Maravilhoso Pai, justo e eterno Deus. Te glorificamos, Senhor, nesta manhã, porque a Tua boa mão tem nos conduzido até aqui. E podemos dizer nesta manhã, até aqui o Senhor nos ajudou. O que seria de nós, Senhor, sem a Tua presença? O que seria de nós, Senhor, sem a Tua unção, sem a Tua graça? Ó Deus, somos pequenos, falhos, fracos, mas Tu és grande, Tu és forte, Tu tens. E nós Te glorificamos, Pai, e ministramos nessa manhã. Visita cada um dos Teus servos que necessitam de um milagre urgente da Tua parte. Vem, Senhor, com graça. Vem, Senhor, com alegria e faz milagres acontecerem na vida dos Teus filhos. Nós ministramos em nome de Jesus, na vida de cada um nessa manhã. Recebe a Tua parte em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ouvir o Udo Adril? Vamos louvar ao Senhor juntamente com o Udo Adril? Em nome de Jesus. Deus é bom. Deus é fiel em todo o tempo. E Ele tem cuidado de nós. O Senhor Jesus tem cuidado de nós. Aleluia. Louva o Adril, dá glória e exalta. E enquanto o Adril louva, adore.